irmão, com quem que você parece? Você parece com seu pai, você parece com a sua mãe? Com quem que você se parece? Foi muito engraçado quando nasceu o Pedro, né? Aí nasceu o Pedro, cara de Fábio. Tem, né? Para onde correr, né? O pessoal, a Marinada reclama também, né? Outro dia eu coloquei, dias antes do Dia das Crianças, o pessoal colocou lá no Facebook a sua foto quando era criança. Eu botei a minha lá, né? E as pessoas já logo falam, imediatamente, a gente posta uma foto antiga, a cara do Mateus. E eu respondo, não, Mateus é que é minha cara. Eu vi antes. Ele pegou as características dele, minha, né? Os defeitos também, né? E nós carregamos essa carga genética de nossos pais. Herdamos isso. E isso é muito, muito legal, isso é muito bom, né? Só que a nossa aparência com os nossos pais, na verdade, ela é, biologicamente falando, existe algo muito mais profundo aí. A gente ouve falar sobre DNA, né? Essas coisas todas, que eu nem me arrisco. O máximo que eu sei de DNA é a palavra, né? DNA. Eu sei que quando as pessoas querem fazer o teste de paternidade, né? Recorre ao DNA porque tira e queda. O cara pode ser parecido com a pessoa, mas você não pode dizer que ele é filho daquela pessoa porque ele é parecido. Não é isso? Hoje faz-se teste de DNA e fica provado que a pessoa realmente tem características internas na sua genética que realmente o faz filho daquela pessoa. Isso é muito legal, ter esse tipo de desenvolvimento. Mas eu queria perguntar, como é que nós, e a resposta que João estava tentando dar na sua carta aqui, como é que nós sabemos que nós somos filhos de Deus? Como é que nós sabemos que pertencemos a Deus? Como é que nós sabemos que fazemos parte do número daqueles que são chamados de igreja verdadeira? Nós vimos que a confiança do crente não está nele mesmo. Nós vimos isso na semana passada. Nós vimos que a confiança do crente, o fato de ele dizer que é salvo, o fato de ele dizer que é filho de Deus, não está baseado naquilo que ele faz, naquilo que ele é, mas naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo é. E nós vimos que estava baseado na justiça de Cristo, na intercessão de Cristo, na obra de Cristo como um todo, na propiciação. Aprendemos o que é isso, né, de Cristo. A nossa confiança é em Cristo. E a minha fé em Cristo, ela se diferencia, de muitas maneiras, ela é muito diferente da fé de cada um que está aqui. Nós cremos em Cristo, todos aqueles que pertencem a Cristo creem em Cristo, mas a experiência que a graça tem com Cristo é uma, a experiência que a Jô tem é outra, que, né, o presbiteriano tem com Cristo é outra. Cada um tem o seu grau de relacionamento e por isso essa coisa acaba se tornando subjetiva e fica muito complicado para as pessoas dizerem, a pessoa simplesmente dizer, eu sou de Cristo, eu pertenço a Deus, eu sou filho de Deus. E de repente você percebe que existe algo estranho, está dizendo que é filho de Deus, mas tem que ter algo mais nessa história aí. E se a coisa fica apenas no elemento subjetivo da fé, a fé tem um elemento subjetivo, mas tem os elementos objetivos também. Mas muitas vezes a gente trata a fé apenas como um elemento subjetivo
discernimento a respeito de nada, a respeito do cristianismo que se existe hoje. E se você afirma que você é filho de Deus e que você está firmado em Deus, alguma pessoa pode dizer o seguinte: então, como muitas pessoas falam, você é salvo, o Senhor, você é salvo para sempre, o Senhor, então você pode viver pecando? Não, porque existe algo no crente, existe algo na pessoa verdadeiramente transformada, que a faz semelhante a Deus, que a torna parecida com Deus. E o que o texto fala aqui, que eu queria que nós aprendêssemos hoje, que você gravasse no seu coração, é que aquele que pertence a Deus aprendeu a amar com Cristo. Aquele que pertence a Deus aprendeu a amar com Cristo. João está escrevendo a sua carta e nós vimos que existia um grupo de pessoas ali no seio da igreja que eram gnósticos, que estavam inserindo doutrinas falsas no seio da igreja, muitas doutrinas erradas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E uma dos pensamentos dos gnósticos é que eles valorizavam a questão do conhecimento, e gnóstico vem de gnosis, conhecimento, e eles achavam que a pessoa tinha o conhecimento de Deus, a pessoa que era feliz, a pessoa tinha que ter esse conhecimento de Deus, que não chegava a todos da mesma maneira, chegava a pessoas especiais, chegavam a eles de maneira muitas vezes revelacional, uma coisa à parte das Escrituras Sagradas, que era algo separado, que era só para eles. E aí isso tornava essas pessoas que eram cristãs, mas com uma filosofia agnóstica, fazendo com que essas pessoas se sentissem melhor do que as outras pessoas, né? E João, ele escreve dizendo: opa, aquele que tem o conhecimento de Deus, e ninguém tem conhecimento de Deus se Deus não der esse conhecimento. Se Deus dá esse conhecimento é porque Ele deseja que aquela pessoa seja filho dele. Então ter conhecimento de Deus significa que a pessoa é filha dele. Se eu conheço ao Pai, se eu conheço a Deus como Salvador, se eu o chamo de Pai, é porque Deus se revelou a mim, e ninguém chama Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus, diz a palavra. Se você realmente conhece a Deus, então você é filho de Deus. Mas filho de Deus não se separa, filho de Deus não se acha melhor. Filho de Deus tem uma característica: o filho de Deus aprendeu a amar. Mas muita gente ama. O Senhor Jesus Cristo diz que até os ímpios amam. Até os gentios amam aqueles que os fazem bem. Os gentios amam os seus filhos. Então existe uma maneira de amar que é diferente da maneira geral de se amar. E é justamente isso que João está querendo aqui nos ensinar e fazer com que nós aprendamos o que prova que você é filho de Deus. Tudo bem, você tem essa fé em Jesus Cristo. Se você tem essa fé em Jesus Cristo, você aprendeu a amar com Cristo. Você tem o DNA de Cristo. Você aprendeu a amar com Cristo. É diferente. Você pode ter aprendido a respeitar e amar as pessoas com seus pais, antes de você ser cristão. Isso é legítimo, isso é bom, né? Mas quando você se converte, você passa a amar aquelas pessoas, as mesmas pessoas que você amava antes, de maneira diferente. Como é que é essa identificação? Em primeiro lugar, aquele que pertence a Deus aprendeu que o amor se realiza na obediência. Agora vamos ler uma parte do texto, do versículo 3 ao versículo 6.
Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. João, ele vai direto ao ponto. Você conhece a Deus? Se você conhece a Deus, você obedece os mandamentos. Se você obedece os mandamentos, em você está sendo aperfeiçoado o verdadeiro amor, o amor de Deus. E isso é muito claro. E aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. E aí é interessante como é que ele fala de maneira a respeito do Pai, né? Nós sabemos que o temos conhecido, e ele, na verdade, é uma conexão direta com o texto que nós tratamos na vez passada, que falou da obra de Jesus Cristo. Não é? O versículo 1 e 2, falando sobre Jesus, está falando que ele é o justo, né? Que ele é a nossa propiciação. Aquele que obedece os mandamentos tem em si aperfeiçoado o amor. Se ele tem em si aperfeiçoado o amor de Deus, ele anda igual a Cristo. É a lógica de João. Isso é muito profundo. Pertencer a Deus e não amar é viver um cristianismo incoerente, é viver um cristianismo mentiroso. Pertencer a Deus e não amar é negar a própria fé. Mas essa obediência, esse amor, se manifesta na obediência aos mandamentos. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele vai resumir os mandamentos, os 10 mandamentos, dizendo que os mandamentos se resumem em amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então os mandamentos do Senhor se resumem no amor. Existem muitas maneiras de amar, mas o crente ama de maneira diferente. O crente, ele ama em obediência aos mandamentos de Deus. E é algo interessante, porque o amor move a obediência, e a obediência o ensina a amar mais. É um ciclo. Conforme você vai obedecendo a Deus, né? E praticando esse amor, essa prática do amor, que é a obediência aos mandamentos, vai fazer com que você de fato ame mais ainda. E isso é maravilhoso quando a gente percebe a ação do poder de Deus. João, ele continua, ele escreveu essa carta só, ele escreveu mais 2 cartas. Ele escreveu a sua segunda epístola, ele diz assim, a senhora, ele escreve uma senhora, mas quando a gente vai estudar lá, ele escreve uma senhora e seus filhos, né? Mas quando ele vai estudar, quem é a senhora? A senhora é a igreja, quem é os filhos? Os membros da igreja, né? E olha a exortação, a orientação que ele dá àquela senhora. 2 João, capítulo 1, né? Os versículos 5 e 6 diz assim, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amar é seguir os mandamentos. Seguir os mandamentos é andar em amor.
Querido, você ama? Ama de verdade? As pessoas têm sentido o seu amor? Os mandamentos dizem: não matarás. Mas você sabe que amar não é simplesmente deixar de matar ou não matar alguém. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: se você odeia alguém no seu coração, você já matou. Mas acontece que os mandamentos, principalmente a segunda parte, colocados de uma forma negativa, na verdade é uma técnica de ensino judaico da época. O que significa o seguinte: que a ideia de não o mandamento de não matar, na verdade, ele está ensinando não apenas que nós não devemos matar, mas ele está ensinando o extremo oposto, está dizendo assim: você deve preservar a vida. Quando se diz, você não deve adulterar, não adulterarás, você deve preservar a família, o pacto do casamento. Quando você não deve dar falso testemunho, está ensinando que você deve viver a prática da verdade. Em questão que sua palavra se ensina ou não. E isso é a prática do amor. A prática do amor. Aquele que pertence a Deus aprendeu que o amor se realiza na obediência. Segundo lugar, aquele que pertence a Deus aprendeu que o amor ganhou um novo significado em Jesus Cristo. E aí é um texto bastante interessante, os versículos 7 ao versículo 9, diz assim: todavia, versículo 7 ao versículo 9: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Amados, não vos escrevo um mandamento novo. Aí vem o versículo 8: todavia vos escrevo um novo mandamento. Perceberam isso? Aparentemente existe algo estranho nesse texto aqui. O que João está querendo ensinar aqui? Será que é mandamento novo? Será que Deus está nos ensinando que nós deveríamos amar o próximo a partir do Evangelho de João, a partir da Epístola de João? Será que isso já não era um mandamento antigo, lá no Antigo Testamento, já que Deus já não tinha ordenado isso à humanidade desde o princípio de todas as coisas? Deus já tinha ordenado todas as coisas. Isso era um mandamento antigo, está na palavra, a palavra que ouviste, a palavra que tens lido, a palavra que existia lá no Antigo Testamento naquela época, estava lá. Mas acontece que essa história de amar ganhou um novo significado. O amor, dentro do contexto cristão, se revestiu de uma profundidade muito maior. Esse amar ao irmão não tem mais o mesmo peso que tinha antes. Antes tinha um peso que era importante, mas agora ele é muito mais pesado, ele é muito mais profundo, ele tem um significado muito maior, porque a maior manifestação do amor de Deus para conosco foi enviado o seu Santo Filho
frutificá-lo. João capítulo 13, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: o Senhor Jesus Cristo falando essas palavras: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Novo mandamento vos dou. Mas amar não é um mandamento antigo? Amar é um mandamento antigo, mas ele ganhou um novo valor, se revestiu de nova importância. Como nós já falamos várias vezes, o amor não é a cerejinha que enfeita o bolo, o amor é o bolo inteiro. O apóstolo Paulo, ele vai escrever na sua carta aos Coríntios, um texto muito, talvez o mais lido texto do apóstolo Paulo no mundo inteiro, que é aquela poesia lá do capítulo 13. O amor, ele vai falar sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retira. Ainda que eu tenho o dom de profetizar, e ainda, se não tiver amor, nada serei. O que está falando para você é o seguinte: a sua sociedade interna, se não trabalhar a mão dos irmãos, ela não vale absolutamente nada. Você é pai? Ah, eu sou pai. Se você exerce a sua paternidade sem amar, Deus não recebe isso. Você canta no coral, você canta na igreja, você é instrumentista, você é vocalista, você ama. Porque se você não ama, tudo é inútil. É interessante como é que ele coloca que isso é um mandamento novo. Ele é antigo, mas é novo. Porque você é mãe, tudo bem, toda mãe ama seu filho. A mãe cristã ama diferente. A mãe cristã ama diferente. A mãe cristã ama em obediência. Você é pai, você ama seu filho. Você é cristão, pai cristão ama diferente. Novo mandamento vos dou, que tudo que você faz, se não for feito com amor, querido, de nada vale. E aquele que pertence a Deus aprendeu que o amor ganhou um novo, mas um novo significado. É algo precioso. Terceiro lugar, aquele que pertence a Deus aprendeu a amar com Jesus, né? Aprendeu com Jesus que esse amor deve ser aplicado ao seu irmão. Aquele que aprendeu a amar com Jesus Cristo aplica esse amor com o seu irmão. E aí o texto vai dizer: aquele que diz estar na luz, a partir do versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja como é que isso complementa o tópico anterior. Se você não ama, quer
dizer, se você não entendeu que o amor, no conceito cristão, tem um significado muito mais profundo do que tem lá fora, se reveste de uma importância muito maior do que lá fora, você está perdido, você está como cego. Se você não entendeu que você de fato deve amar o seu irmão, assim como Cristo te amou, você não entendeu o cristianismo ainda. Muito engraçado, muito interessante, Jesus Cristo disse que nós deveríamos amar assim como Ele nos amou. Os cristãos lá na igreja primitiva levaram isso tão a sério, que conta Tertuliano, num dos seus livros, Apologia, seção 39, diz assim: os primeiros cristãos tomaram tão a sério essas palavras do Senhor, que os pagãos exclamavam admirados: veja como Ele se ama. Veja como Ele se ama. Eu queria perguntar para você agora, quando as pessoas lá fora olham para você, as pessoas lá fora olham para cada membro dessa igreja, eles ficam admirados com o amor que você tem pelos seus irmãos que congregam contigo? Porque o amor que a igreja primitiva manifestava era um amor que podia se ver, era manifestado em ações, o povo que queria ficar junto, o povo que se ajudava, o povo que compreendia que a personalidade de cada um é diferente. E que aquele camarada que você considera chato, ele é seu irmão, e você deveria amá-lo profundamente, e você não consegue. Que nós não somos um mero ajuntamento, nós somos uma comunidade de irmãos. Você chama o seu irmão de irmão? Chama. Meu irmão Elvio, meu irmão Vinícius, chama. Como é que você trata o teu irmão ou tua irmã? Na sua casa? É com o mesmo zelo que você trata o seu irmão daqui, com o mesmo zelo que você trata o seu irmão lá na sua casa? Mas eu gostaria de dizer que a família que vai permanecer é essa. O seu irmão para sempre são os que estão aqui. Você sabia disso? A sua família eterna é a igreja. Esses irmãos deveriam ser o alvo do seu mais profundo amor. Estou evangelizando por amor aos perdidos. Você ama os de dentro? Ama? Queridos irmãos, o amor, ele é fundamental na vida cristã. E aquele que pertence a Deus aprendeu a amar com Cristo, porque Cristo aprendeu a amar obedecendo o Pai. Porque Cristo aprendeu o grande valor do amor, nos ensinou o grande valor do amor, a ponto de entregar sua própria vida. Amor para Jesus tinha um significado muito profundo. Amor para Jesus significava amar o irmão. Ele partiu o pão com Judas. Lembra disso? Eu queria encerrar com uma pesquisa que foi feita com umas crianças, né? E uma pesquisa séria,
foi feita nos Estados Unidos e com crianças de 4 a 8 anos, né, sobre o amor. E elas tinham que responder: o que é o amor para você? Aí o Matthew, de 6 anos, disse assim: amor é quando alguém te magoa e você, mesmo muito magoado, não grita, porque sabe que isso fere seus sentimentos. A Rebeca, de 8 anos, disse assim: quando a minha avó pegou artrite, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos dedos do pé. Meu avô, desde então, pinta as unhas para ela, mesmo quando ele tem artrite. O Tommy, de 6 anos, disse assim: amor é como uma velhinha e um velhinho, que ainda são muito amigos, mesmo se conhecendo há muito tempo. Como é que a ideia para ele era a seguinte: como é que pessoas que se conhecem há tanto tempo conseguem ser amigas? Sendo defeituosas as que são. Quando alguém te ama, a forma dele falar o seu nome é diferente, disse o Billy, de 4 anos. Amor, diz a Chrissy, de 6 anos, é quando você sai para comer e oferece suas batatinhas fritas sem esperar que a outra pessoa te ofereça as batatinhas dela. Coloca isso na sua vida. Quantas vezes a gente faz as coisas por troca? O amor é diferente. Quando você fala para alguém algo ruim sobre você mesmo e sente medo que essa pessoa não venha te amar por causa disso, aí você se surpreende, já que não só continua te amando, como agora te ama mais ainda. Isso com uma criança de 7 anos. A pessoa te conta um defeito dela, e porque ela te contou o defeito dela, você passou a amar mais ela. Isso para se manter amor. Mas eu queria só colocar o último para vocês, do Max, de 5 anos. Deus poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos caíssem, mas ele não disse isso. Isso é amor. Vamos lá.